Tudo bem, pessoal? Aula 3 da nossa discussão sobre geometria plana. Hoje nós vamos falar sobre ângulos. O que seria um ângulo? Um ângulo nada mais é do que a abertura entre duas semirretas, né? Se eu tivesse duas semirretas A e B, a abertura entre essas duas semirretas seria AB, né? Que essa é a definição de ângulo. É a abertura entre duas semirretas. Nós temos ângulo reto, ângulo obtuso, ângulo agudo, ângulo raso e por aí vai. Nós vamos discutir a nomenclatura em seguida, porque faz parte da resolução de exercícios, né? Chama-se ângulo a reunião de duas semirretas de mesma origem, não contidas numa mesma reta. Isso quer dizer o seguinte: nós temos aqui as semirretas A e B. Elas não são colineares, pelo contrário, elas são concorrentes. São retas concorrentes, nesse caso semirretas concorrentes. Não formam um ângulo nulo, né? A gente já vai chegar nessa definição daqui a pouco, mas aqui eu tenho essa abertura e essa abertura é definida como ângulo. O ângulo, que a gente pode encontrar assim também, ó, AOB, que seria AOB. Né? A definição de ângulo também pode ser a partir de 3 pontos, sendo que o O é chamado de vértice do ângulo, e as duas semirretas são os lados do ângulo. Né? Aqui nós temos a reunião de dois semiplanos, né, que é a região compreendida entre α1 e β1. Esse aqui é o ângulo em questão. Tá? Nós temos a outra região também que define um outro ângulo. Nesse caso nós vamos tratar de ângulos, por enquanto, menores que 180 graus. Então, por isso que nessa definição formal estou tratando do ângulo interno aqui, não do ângulo externo. Ângulos consecutivos são dois ângulos que têm um lado em comum entre eles, né? Que um lado coincide com o outro. Só que no caso específico de ângulos consecutivos, presta atenção no seguinte. Eu tenho o lado comum, que é o OA, que é esse lado comum aqui. E eu tenho as duas aberturas aqui. Nota que aqui eu tenho uma abertura, né? Aqui dentro. Eu tenho uma abertura e aqui eu tenho outra abertura. Né? Um ângulo, outro ângulo. Esse ângulo pequeno, ele é o AOB, AOB. E esse outro ângulo aqui, ele é o AOC. AOC aqui. Eles são consecutivos, notem que um está dentro do outro. Né? Sendo que o A é menor que o AOB é menor que o AOC, então a gente já vai também discutir isso daí. Né? O segundo caso seriam consecutivos também, sendo que o lado comum seria o lado OC. O lado OC é o lado comum. E aqui eu tenho a abertura do lado C, do lado do C com o lado B. E eu tenho uma segunda abertura, que é o lado comum OC com o lado OA. Né? Eles são consecutivos também, eles compartilham o mesmo lado, no caso o OC. E a gente tem esse outro aqui, que o OB seria o comum, um lado interno em comum, e não um lado extremo. Um lado interno, nesse caso, é um lado comum para os dois ângulos AOC e o ângulo BOC. Agora, a definição de ângulo adjacente ela é bem sutil. Também são dois ângulos consecutivos, né, porque eles compartilham o mesmo lado. Né? Só que nesse caso, os dois ângulos são adjacentes. Ou não está dentro do outro. Né? Eles são independentes entre si, a não ser pelo lado que é comum. OB. Os ângulos então AOB e BOC, nessa configuração eles são adjacentes. Opostos pelo vértice, imagina que eu tenho um vértice que seria a origem desse sisteminha aqui, né, o ponto de encontro entre as duas retas concorrentes, e eu tenho um ângulo de um lado, e do outro lado, oposto pelo vértice, que seria o ponto O, eu tenho um outro ângulo. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês aqui seria refazer essa figura em formato de uma tesoura. Tá? Não repara não, eu sou professor de desenho técnico, mas desenhando na mão é complicado. Eu tenho aqui uma tesourinha, tá? Eu tenho dois pontos nessa tesoura, do lado de cá, que seria o ponto A e o ponto B, e dois pontos do lado de cá, C e D. Imagina que eu abro a tesoura, usando as hastes aqui, e as duas partes cortantes também abrem. Tá? O que vai acontecer aqui? Esses dois ângulos eles vão abrir na mesma proporção. Se um abre 10 graus, o outro abre 10 graus. Se um abre 20 graus, o outro abre 20 graus e assim vai. Esse ponto aqui é o ponto O, é o vértice, que é o elo de ligação entre as duas faces cortantes da tesoura. E assim que eu represento o ângulo oposto pelo vértice, o melhor exemplo é a tesoura. Eles são sempre iguais. Tá? Esse ângulo é igual a esse ângulo. Esse ângulo é igual a esse ângulo. E a correspondência também vale para os outros dois ângulos. Né? Se eu tiver esse ângulo aqui
ele tem outra medida. Esse ângulo aqui tem a mesma medida que o oposto pelo vértice. Né? Essa é a definição de ângulos opostos pelo vértice. Congruência é representada por esse símbolo, né? Que a gente já viu na discussão inicial de geometria. Né? Quando eu tenho dois termos iguais, por exemplo, A congruente a B, eu digo que os dois pontos são congruentes, eles ocupam o mesmo lugar no espaço. Né? É o sinal de igualdade da geometria, congruência. E eles têm as propriedades reflexiva, simétrica e transitiva, tal qual a teoria de conjuntos, né? Já visto anteriormente. Né? AB igual a AB. Se AB igual a CD, então CD igual a B. E se AB igual a CD e CD igual a EF, então AB igual a F. AB igual a F. Que respectivamente seriam a propriedade reflexiva, simétrica e transitiva. Né? Postulado do transporte de ângulos, eu tenho alguns exercícios de desenho técnico onde eu faço a transferência de ângulos, soma de ângulo e por aí vai, eu vou deixar o link aí. Basicamente o que eu posso fazer com um ângulo é transportá-lo para outra posição, tá? Eu posso trasladar esse ângulo da maneira que eu bem entender, dependendo do que eu estiver resolvendo no exercício. Tá? Comparação de ângulos, eu vou discutir o seguinte. Nos casos 1, 2 e 3, nós vamos ter um caso de maior, um caso de igual e um caso de menor. Vamos ver? Bom, nesse primeiro caso nós temos que o ângulo AB ele é maior que CD, né? O ângulo AB ele é maior que CD. Nesse segundo caso nós temos os dois ângulos iguais entre si, né? AB igual a CD. E nós temos o terceiro caso em que o AB ele é menor que o CD. O AB é menor que o CD. Então nós temos esse ângulo sendo menor que esse daqui. Esse é o típico caso de comparação entre ângulos. E adição de ângulos. Se uma reta OB é interna ao ângulo AOC, o ângulo AOC é a soma dos ângulos AOB e BOC. Traduzindo, AOB e BOC. Esses dois ângulos eles estão somados e o resultado, que seria o ângulo AOC, é a soma entre os ângulos AOB e BOC. Bom, aqui também mais um exemplo, mas no caso estão transportando esses dois ângulos para uma outra referência que seria baseado em RT. Né? É um outro sistema, mas aqui eu tenho o ângulo A, ele tá, o AB ele está aqui e o CD está aqui. Né? Nós temos a soma do AB com o CD, que o resultado é RT. RT transportando os ângulos de lá para cá, né? Vai ser a soma entre RS e ST, sendo que aqui é o mesmo que aqui, né? O AB é igual a RS e o CD é igual a ST. Bom, ângulos múltiplos. O resultado seria RS e eu estou multiplicando 4 vezes o ângulo AB. O ângulo AB está aqui. E se eu multiplicar ele por 4 vezes, isso me resulta no ângulo RS. RS. Né? Eu tenho aqui AB uma vez, AB duas vezes, AB 3 vezes, AB 4 vezes. Né? Eu tenho 4 vezes o ângulo AB, que resulta no ângulo RS. Né? É a multiplicação de ângulos. Tantas vezes eu quiser, o N sendo um número real. Bissetriz de um ângulo é uma definição muito importante em geometria. Tá? A bissetriz ela divide o ângulo em duas partes congruentes. Aqui nós temos uma semirreta OC cortando o ângulo AB em duas partes iguais, sendo que essa parte é igual a essa. O ângulo BOC é igual ao ângulo AOC. Okay? A bissetriz de um ângulo é uma semirreta interna ao ângulo, com origem no vértice, que é o ponto O, e que o divide em dois ângulos congruentes. A bissetriz do ângulo também tem um exercício na lista que foi passado em desenho técnico, vocês podem dar uma olhada, o vídeo está disponível. Ângulo suplementar adjacente. Se o ângulo ele é suplementar, isso representa que a soma dos, nesse caso, dois ângulos dá 180 graus. Né? São ângulos suplementares. Né? Nós temos o ângulo reto, agudo e obtuso, sendo que o ângulo reto ele é representado assim, por um quadrado com um ponto no meio. O ângulo é agudo quando ele for menor que 90 graus.
E o ângulo vai ser obtuso quando ele for maior que 90 graus. Unidade de medida de ângulo. O ângulo é definido por essa simbologia, né? E o ângulo em graus, ele é definido como um ângulo reto dividido por 90, multiplicado por tantas vezes eu quiser. A unidade de ângulo em grau vai ser o ângulo reto dividido por 90. Já a definição dos submúltiplos do grau, nós temos a primeira subdivisão do grau em minutos. 1 minuto é igual a 1 grau dividido por 60. E a segunda subdivisão seria segundo sendo 1 minuto dividido por 60. É a mesma coisa aqui no tempo, né? Só que em vez de horas usamos graus, né? E a divisão seria também minutos e segundos. O ângulo de 1 grado é um ângulo reto, só que não mais dividido por 90 vezes, e sim por 100 vezes. Não confunda na calculadora, tá? Porque às vezes a gente tem uma tecla lá de deg, que em inglês significa degrees. Nós temos a tecla de rad, que seria de radianos. E nós temos uma terceira tecla para a seleção de tipo de ângulo, que seria grad, de grados. Cuidado, é um falso cognato aqui de inglês. Isso daqui significa degree. Isso aqui significa grados. Isso aqui é radianos. No momento oportuno a gente vai definir o que é radiano, que seria a medida de arco de circunferência, mas usualmente a gente usa em degrees, tá? Então coloca na calculadora lá em graus, deg, em vez dessa aqui. Não usa essa aqui, porque senão você vai errar o exercício todo. Eu já vi gente dançando por conta de usar a tecla errada da calculadora científica, tá? Dois ângulos são complementares se a soma das medidas dá 90 graus. Se eu tenho um ângulo A, O, B, eu tenho outro ângulo B, O, C. Nessa configuração aqui, eles formando 90 graus, né, que é dado por essa simbologia. Isso daqui é chamado de ângulos complementares. Agora, se eu tiver dois ângulos suplementares, a medida vai ser um ângulo raso, tá? Se eu tenho aqui as semirretas, as mesmas semirretas, eu vou usar aqui A, vou usar aqui C, mesma configuração, e eu vou colocar aqui o vértice O, né? Também eu vou colocar aqui essa semirreta, né, com o ponto B. Esse ângulo aqui sendo a abertura do ângulo BOC, e essa outra aqui sendo a abertura de AOB. BC aqui, AB aqui. Nessa configuração, os dois ângulos são suplementares. Eles formam 180 graus. Ângulo nulo e ângulo raso. O ângulo raso nada mais é que duas semirretas opostas, que elas representam 180 graus, né? A e B e O, formando 180 graus. E essa é a definição de ângulo raso. E ângulo nulo seria a medida de as duas semirretas coincidentes, né? A e B, elas não formam ângulo algum, né? Isso aqui é a configuração de 0 grau. 180 graus é o ângulo raso, ângulo nulo formando 0 grau. E com isso a gente conclui a aula de geometria ângulos. Vamos para a próxima aula, número 4, triângulos. Um abraço.